Olá pessoal, tudo bem? Eu vou atender aqui um pedido de alguns alunos que estão começando a iniciação científica, estão fazendo mestrado e começaram a ver um pouco mais do que pilhas e baterias na parte de eletroquímica. Então, você já deve ter visto na sua graduação a parte de pilhas e baterias e viu que a eletroquímica tem a ver com potencial, com corrente e essas coisas elas estão relacionadas de alguma maneira com o que eu vou falar agora, porque a partir de agora você começou a trabalhar com uma técnica eletroquímica chamada voltametria cíclica. E na voltametria cíclica existem alguns fatores, alguns parâmetros, detalhes que precisam ser analisados que vão além daquela eletroquímica de pilhas e baterias, tá certo? A voltametria cíclica, ela é uma das técnicas mais populares que a gente tem, que a gente conhece, e dessa maneira eu consigo falar para você que quando você aprende essa técnica de maneira mais completa possível, analisando todos os detalhes, desde os parâmetros iniciais até as partes mais complexas, você consegue dar uma alavancada muito boa nos próximos experimentos que você for realizar, tá certo? Nesse vídeo aqui, eu vou discutir com você alguns parâmetros da técnica e quais são as aplicações que a voltametria cíclica, a voltametria cíclica tem, tá certo? Nós utilizamos geralmente um sistema com três eletrodos. Lá nas pilhas, nas baterias, são dois eletrodos. Aqui você vai utilizar três eletrodos. Então, isso daí muda um bocado a percepção que você tem acerca do sistema dito eletroquímico, tá certo? Aqui você tem uma visão muito mais ampla de tudo que acontece na superfície do eletrodo, tá ok? E, é claro, é, uma série de dados vão ser obtidos agora, muito além do que potencial e corrente. Você vai extrair informações acerca do processo de oxidação e redução de algumas espécies que estão ali no meio, né, para você poder analisar, tá bom? Então, como eu já dei essa introdução aí para vocês, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, que é muito importante. Deixa o like, deixa um comentário, quero saber como é que você está começando a utilizar a voltametria cíclica, tá certo? Pessoal, a voltametria cíclica, ela é uma técnica eletroquímica, né, muito utilizada na eletroanalítica. Basicamente, o que nós temos é um uso de um potenciostato, tá certo? Esse equipamento que você está vendo aí na tela, e é aplicada uma onda de forma triangular de varredura de potencial. Calma, o que isso quer dizer? Estou dizendo para você que no eixo Y, tá certo? Tem um potencial e no eixo X tem um tempo. Então, num dado tempo, você vai varrer uma faixa de potenciais. Fazendo um comparativo lá com as pilhas, esse equipamento que você está vendo aqui, o potenciostato, ele tem a capacidade de varrer vários potenciais, uma faixa de potencial, tá certo? Então, por exemplo, de 0 até 1 volt. Então, entre 0 e 1 volt, você vai conseguir ver um monte de coisa que acontece ali do ponto de vista eletroquímico, tá certo? Então, essa é uma vantagem de se utilizar um potenciostato, tá certo? Você vai conseguir fazer essa varredura de potenciais e a forma com que ele varre o potencial na voltametria cíclica é de forma triangular. Ele sai de um potencial no início e vai até um potencial de vértice, né? Numa virada, ele sai aqui do início. Deixa eu mostrar aqui para você. Ele sai bem aqui dessa região aqui no início, tá certo? Sai dessa regiãozinha aqui no início. Ele vem até esse vértice aqui e depois ele retorna para o início. Essa daqui é uma possibilidade de você utilizar a voltametria cíclica, tá certo? O resultado desse experimento vai ser algo chamado voltamograma cíclico, tá certo? Então, o voltamograma cíclico é o resultado dessa varredura. Aí você vai dizer assim, mas Murilo, ele lê só o potencial? Não, não. Pelo contrário, ele também lê a corrente. Olha só que interessante aqui, ó. Ele vai ler a corrente, tá? No caso da corrente, a figura é um pouquinho diferente. Porque à medida que você está varrendo o potencial, você está observando processos eletroquímicos, ou seja, de transferência eletrônica, que podem ocorrer ou não na superfície do eletrodo. Nesse meu caso aqui, como a corrente está subindo e descendo, eu entendo que tem alguma coisa oxidando e alguma coisa reduzindo, mas oxidação e redução você já ouviu falar, não é verdade? Então, a combinação dessa onda triangular
com esse gráfico que mostra a corrente em função do tempo, né, você vai chamar de voltammograma cíclico, tá certo? É o voltammograma que você conhece, né, que você já deve ter visto no livro, já deve ter começado a ver um artigo sobre isso. Então, uma figura genérica de um voltammograma cíclico é gerada dessa maneira aqui, tá certo? Então, vamos tentar agora analisar como que essa onda triangular traz informações para a gente. O foco aqui na voltammetria cíclica é a varredura de potenciais, então por isso que eu vou focar mais, né, nesse formato triangular da onda, tá certo? Muito bem, pessoal. Sobre esse formato triangular que a onda apresenta, como eu falei para vocês, você inicia a varredura em um potencial, vai até um potencial de inversão e termina em um potencial final, né? Repare que a onda triangular ela apresenta aí três segmentos, né? Tinha mostrado para vocês. Ó, você vem aqui no início, vai até uma inversão, que é o vértice aqui desse triângulo, e vem até o final aqui. Você tem uma série de respostas para serem analisadas nesses segmentos, tá certo? Do início até a inversão e da inversão até o fim. Então, vários processos podem acontecer e tudo isso depende só do que você está analisando, tá certo? É fato que a gente pode fazer várias formas de ondas triangulares, como eu apresentei aqui. Elas não precisam ser exatamente simétricas. Você pode ter uma janela de potencial de 0 até 1 e depois de 1 retornar até 0,5, por exemplo. Ou você pode fazer vários ciclos, né? Vai de 0 até 1, de 1 até 0, de 0 até 0,5, volta até 0, vai de 0 até 1 de novo, volta até 0,5, enfim, são várias possibilidades que você tem para fazer esse tipo de ajuste de varredura de potencial. Tudo depende do interesse do experimento que você tem. A voltametria cíclica ela é uma técnica exploratória. Então, se você está procurando identificar processos redox, né, esse tipo de comportamento exploratório vai permitir com que você faça esse tipo de ajuste para poder achar aquilo que você quer, certo? Como se trata de uma onda triangular, e aqui eu tenho uma super vantagem em relação a isso, é que eu posso tentar calcular aqui, veja só, a velocidade com que eu vou varrer esses potenciais. Como eu estava dizendo para você, eu posso tentar medir a velocidade com que eu vou varrer esses potenciais. Como assim velocidade? Você vai pensar, né? Eu posso muito bem pegar aqui uma reta e passar essa reta aqui. Deixa eu ver se a reta vem para cá. Pronto. Pronto. Posso imaginar uma reta passando aqui. Deixa eu deixar essa linha branca. Ou amarela? Não, melhor branco, né? Melhor. Pronto. Eu posso imaginar um segmento de reta passando aqui, tá certo? E imaginar aqui um certo intervalo de tempo, certo? E depois eu posso imaginar esse mesmo, para essa mesma quantidade de tempo, um certo delta de potencial. Então, quando eu tenho aqui a variação do tempo em função do potencial, repare que a tangente dessa curva aqui vai ser ninguém mais, ninguém menos do que o potencial em função do tempo. Isso aí a gente conhece como velocidade. É a própria velocidade de varredura. Repare que essa onda ela é triangular, mas o potencial ele não sobe como se fosse uma rampa. É como se fosse uma escadinha. Então essa escadinha ela pode ter degraus maiores e degraus menores. E a velocidade com que eu subir esses degraus vai entregar uma informação muito importante. Mas vou fazer uma analogia aqui. Imagina que você está subindo uma escada da faculdade. E aí você sobe correndo. E lá nessa escada tinha uma nota de R$ 50. Você subiu correndo e não viu a nota, porque você subiu correndo. Um outro colega foi subir a mesma escada, só que ele subiu devagar, de degrau em degrau. E aí ele viu um detalhe, que era uma nota de R$ 50 lá no chão. Então, a velocidade de varredura vai influenciar na resposta que você vai ter. Qual é a resposta no caso? Se você achar R$ 50, você vai ficar muito feliz. Agora, se você passou pela mesma escada e não viu R$ 50, você pode ficar muito triste. A resposta eletroquímica é mais ou menos assim. Se você passar muito rápido, com velocidade de varredura muito rápido, muito alta, pode ser que alguns detalhes em relação ao processo de oxidação e redução passe despercebido ou distorcido.
E se você passar mais devagar, você pode ter muito mais informação sobre a espécie eletroquímica que você está analisando, que você está estudando. Então isso aí depende, tá certo? Via de regra, depende. Muito bem. Agora, vamos analisar o sistema eletroquímico sobre o ponto de vista dos eletrodos. Geralmente, nós temos três eletrodos. Um eletrodo de trabalho, carbono vítreo, platina, ouro, vários materiais podem ser utilizados como eletrodo de trabalho. Nós temos um conjunto conhecido como eletrodo de referência, que é esse aqui. Pode ser prata cloreto de prata, pode ser calomelano, pode ser até um fio de aço inox. Depende do sistema eletroquímico que você está trabalhando, tá certo? E nós temos o contraeletrodo ou o eletrodo auxiliar, tá certo? Geralmente são fios de platina, por terem comportamento inerte, e eles têm como característica ter uma área muito maior do que a área do eletrodo de trabalho. Então imagina assim, se o seu eletrodo de trabalho tiver 1 centímetro quadrado, o ideal é que o seu contraeletrodo tenha 10 centímetros quadrados de área. Ele tem uma área muito maior, justamente para que você não tenha nenhum problema associado à transferência de carga. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. O sistema eletroquímico em si, ele é montado dentro de uma célula eletroquímica, como você está vendo aqui nesse exemplo, e o potenciostato faz todo o controle. Então, quando você imagina aquela onda triangular, tem um programa, né, associado que vai fazer essa programação para você. E quando você monta a sua célula, você tem um conjunto de conectores. Aqui em cima, né, você tem os conectores, e aí você vai ligar o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência e o contraeletrodo. E todo mundo nessa célula eletroquímica. É claro que a célula eletroquímica ela pode ter várias configurações, tá certo? E à medida que a gente vai avançando aqui nos vídeos, eu vou mostrando outras configurações que são possíveis de ter uma célula eletroquímica, tá certo? Isso aqui é muito legal. Geralmente, quando a gente está falando de eletroquímica, a gente utiliza, né, faz o uso de uma sonda eletroquímica. Deixa eu mudar aqui a tela. Cadê? Aqui. A gente faz uso de uma sonda eletroquímica. Essa sonda eletroquímica é um par redox muito difundido, muito conhecido, que é o ferrocianeto de potássio, tá certo? Então, eu coloquei aqui, né, o ânion do ferrocianeto. Você lembra lá das aulas de química inorgânica? O ferrocianeto, ele tem uma característica. Ele é o ferro 3, e aí ele pode se reduzir para o ferricianeto, que é o ferro 2, e depois oxidar de novo a ferro 3. Então, esse par redox ele apresenta uma série de características que são interessantes para estudos iniciais na área de eletroquímica, tá certo? Então, quando você pensar nessa onda triangular aqui, o que você está fazendo nada mais nada menos é do que oferecendo potencial suficiente para que o ferro 3 reduza a ferro 2 e depois o ferro 2 oxide a ferro 3. Aí você precisa conhecer um pouquinho da natureza, né, eletroquímica da espécie que você vai estudar, tá certo? Então você pode consultar uma tabela, você pode consultar um artigo, você pode ver um livro, enfim. Tem várias fontes que você pode começar a analisar quem é esse potencial e como que você vai analisar isso tudo diante das circunstâncias que você tem. O fato é que entre o eletrodo de trabalho, vermelhinho aqui, e o eletrodo de referência, você vai sempre medir o potencial, tá certo? Então você vai aplicar toda a diferença de potencial entre o trabalho e o referência. E qual é o objetivo disso? É você analisar justamente a tal da onda triangular. Certo? Como o potencial de referência ele é fixo, ele não varia, qualquer variação de potencial que vai ser observada será associada ao processo redox, no caso aqui do nosso ferricianeto, né? Ou do ferrocianeto, como queira. E, por outro lado, entre o eletrodo auxiliar ou contraeletrodo e o eletrodo de trabalho, o que você vai ter é a medida da corrente. Por quê? Se essa espécie está oxidando ou reduzindo, ela ganha ou perde elétrons. Esse ganha e perde de elétrons, que antes, nas pilhas, você só identificava como potencial redox, esse ganho e essa perda de elétrons agora é medida de maneira quantitativa, corrente. Porque se tem elétrons fluindo, você tem corrente. E essa corrente pode ser medida. Então, a medida da corrente é um dado auxiliar, no caso aqui, da voltametria cíclica, como você viu no caso lá do nosso querido voltamograma. Trazer ele aqui, ó, nosso voltamograma aqui. No caso aqui, para o par redox do ferrocianeto, né?
aqui está indicando o quê? Que na ida eu estou oxidando, porque o potencial está saindo de um valor menos 0,2 está indo até 0,7. Então você está aumentando o potencial, então você está oxidando. E no retorno, quando você está saindo do potencial alto e vindo até um potencial baixo, complementando a minha onda triangular, né? Um ramo da minha onda aqui é a varredura no sentido positivo e o outro ramo da minha onda aqui é a varredura no sentido negativo. Então você está reduzindo, né? Você está dando elétrons aí para que essa espécie sofra o processo redox dela. Então a corrente aqui fica para baixo, negativa, tá certo? Positivo e negativo em relação à corrente também é uma convenção que a gente vai discutir em outros vídeos, beleza? Então, pessoal, esse daqui é o conjunto base para você começar a fazer um experimento eletroquímico. Muito bem. Agora, vamos analisar o que acontece, propriamente dito, na superfície do eletrodo. A superfície do eletrodo, em alguns momentos, pode se comportar como um mistério. Porque, veja, a eletroquímica não acontece na solução toda, ela acontece só na superfície do eletrodo. Então, se você carregar um eletrodo positivamente, o que vai acontecer é de você atrair uma série de cargas negativas, tá certo? Então, quando você atrai cargas negativas para a superfície do seu eletrodo, essas espécies negativas são justamente os ânions. Ânions que estão presentes onde? No eletrólito. Então, todo experimento eletroquímico não é composto só pela sua espécie em análise, no caso aqui, o ferrocianeto, tá certo? Ou o ferricianeto, depende da solução que você está trabalhando. Então, o conjunto eletroquímico ali, que eu apresentei para vocês, tem uma coisa chamada eletrólito suporte. O eletrólito suporte é geralmente formado por um sal. Imagina aí um cloreto de potássio, sulfato de sódio. E quando a gente fala de cloreto de potássio ou de sulfato de sódio, eu tenho cátions e ânions. Quando a superfície do meu eletrodo está carregada positivamente, eu vou atrair os ânions. No caso aqui, os ânions sulfato, né? Imagine que for sulfato de sódio. Eu vou atrair esses ânions sulfato. Quando essa carga se organiza aqui, ó, na superfície do meu eletrodo, repare que aqui na superfície do eletrodo eu vou formar o que a gente chama de plano interno de Helmholtz, tá certo? Então isso aqui é uma estrutura importante de ser analisada, o plano interno de Helmholtz. Logo depois que essa camada primeira ali está formada, vai surgir como a superfície continua polarizada, né? Você continua com a superfície carregada. Agora, os cátions vão se aproximar, os cátions solvatados. É sulfato de sódio, então o sódio solvatado vai se aproximar da superfície do eletrodo, tá certo? Então, vai ocorrer essa aproximação formando o que a gente chama agora de camada difusa. A camada difusa, veja, as suas espécies eletroativas elas estão presentes aqui também, o ferrocianeto e o ferricianeto. Então a camada difusa ela é uma salada, né? Um monte de coisa que está acontecendo ali. Como o eletrodo está polarizado, é a chance que você tem de tentar organizar essa camada, certo? Mas a camada ficou organizada inicialmente aqui com o plano interno de Helmholtz e depois com a camada difusa, com a presença do ferricianeto e do ferrocianeto e do ferricianeto. Essas espécies vão estar presentes na superfície do eletrodo, tá certo? Esse segundo plano, né, onde está a camada difusa ali, é o plano externo de Helmholtz. Então, todo o processo eletroquímico ele acontece nessa pequena distância da superfície do eletrodo. O resto da solução, né, que a gente chama de seio da solução, o seio da solução, que está, no caso, para cá, né, como se fosse aqui nessa região, ele está cheio de cátions, de ânions, de espécie eletroativa, como o ferrocianeto e o ferricianeto, está lá presente e você simplesmente não deu ainda o potencial suficiente para que esse ferrocianeto ou ferricianeto oxide ou reduza, tá certo? O simples fato de você ligar a célula eletroquímica e a superfície do eletrodo ficar polarizada, essa organização acontece aqui meio que instantaneamente, tá certo? Então a formação do plano interno, a formação do plano externo, a camada difusa, todo mundo meio que se organiza naquele intervalinho ali. À medida que você vai varrendo o potencial, você vai permitindo que o ferrocianeto ou o ferricianeto oxide ou reduza. Isso daí já vai ser o papo do nosso segundo vídeo, tá certo? Lembre-se do seguinte, a dupla camada elétrica ela é composta por uma superfície carregada, um plano interno e um plano externo de Helmholtz e a camada difusa. Isso daqui, pessoal, é a base da eletroquímica. É um resumo, é um resumo. E eu gostaria que você, se possível, desse uma olhadinha nos livros do professor Bockris.
né, esse livro de eletroquímica moderna aqui. Recomendo demais a leitura desse livro, para que vocês possam começar a entender o que é eletroquímica agora do ponto de vista da utilização de técnicas eletroquímicas, tá certo? No livro do professor Bocres, procura lá por dupla camada elétrica. Coloque em inglês lá, vai facilitar bastante. E procura por dupla camada elétrica. Se você fizer uma leitura sobre isso, eu garanto que vai fazer bastante sentido para você toda essa discussão que nós tivemos aqui, tá certo? Pessoal, essa aqui é a primeira parte do nosso vídeo. Eu gostaria de pedir para você deixar o like, deixe o seu comentário e fique atento que já já eu vou lançar o próximo vídeo.